Agora nós vamos conhecer o lugar santíssimo, ou o Santo dos Santos. Para a divisão, foi colocada uma cortina com umas hastes de ouro. Essa cortina era chamada de véu e tinha alguns querubins também, bordada com fios de ouro. Este véu, queridos, era usado para esconder a presença de Deus, pois naquela época a presença de Deus ela não era manifestada para os homens, ela era restrita apenas para o sumo sacerdote. Só ele poderia entrar na presença do Senhor ali. E ele tinha que usar uma roupa diferente para entrar lá. A arca ela era feita de madeira também, revestida de ouro, e tinha uma tampa que abria essa arca. Dentro dessa arca foi colocado os 10 mandamentos, que foi escrito pelo dedo de Deus. Foi colocado também um pote de maná. Lembra aquele maná que tinha que pegar todo dia uma porção? Se pegasse uma porção a mais, ele estragava? Pois é, olha como Deus é glorioso. Deus deu uma ordem para Moisés, encheu um pote de maná para que fosse guardado, para mostrar para a descendência futura o que Deus tinha feito no deserto pelo povo. Olha a preocupação de Deus para que a descendência futura viesse crer nesse Deus Todo-Poderoso. Deus não queria que o povo se perdesse. E então o maná foi guardado e o maná não se estragava. Olha que lindo, Deus é maravilhoso. E também foi colocado dentro da arca a vara de Arão. Lembram da vara de Arão que floresceu? Quando as pessoas duvidaram que foi Deus que tinha escolhido Arão? Pois é, a vara que floresceu, queridos, foi guardado dentro dessa arca. E nessa arca havia uma tampa, era uma base colocada por cima. Em cima dessa base havia 2 querubins, encontravam-se com as suas asas e eles sempre estavam olhando para baixo. O sumo sacerdote ele vinha e ele respingava o sangue dentro dessa base e ela era chamada de propiciatório. Era o ritual para uma divindade conceder perdão para a pessoa que não merecia o perdão. Então o sumo sacerdote ele colocava o sangue do animal ali para que Deus perdoasse o pecado dele e do povo. Jamais era permitido o sumo sacerdote entrar aqui sem o sacrifício de um animal ou entrar porque quis entrar. Jamais. Ele só podia entrar lá no Santo dos Santos uma vez por ano. E Deus, querido, se manifestava sempre através de uma nuvem. Todos ao redor desse tabernáculo podiam ver a presença de Deus. Eles não podiam entrar, mas eles podiam ver a presença de Deus. Isso, queridos, foi até o Senhor Jesus vir ao mundo e morrer por nós. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 27, versículo 51, que quando o Senhor Jesus disse está consumado, houve um grande terremoto, queridos. O céu se escureceu, ficou como se fosse noite e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Rasgou-se o véu e a presença de Deus que era escondida diante dos homens, queridos, ela foi manifesta para todos os homens. Não mais uma vez por ano, mas a presença do Senhor, ela é contínua na nossa vida, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. Hoje, Deus não habita mais em templo feito por mãos de homens. Hoje, Deus habita em nós, porque nós somos o templo de Deus. A palavra do Senhor diz que nós somos o templo do Espírito Santo e Deus habita em nós. E é por isso, queridos, Deus sendo santo, quer também que nós sejamos santos, ainda que imperfeitos, ainda que falhos, com tantas fraquezas, mas, queridos, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É assim que a palavra de Deus diz, porque, queridos, nós não somos salvos porque somos bons, porque nós não somos bons, nós somos salvos porque Deus nos amou primeiro, e por nos amar tanto, foi que Ele enviou o Senhor Jesus, que levou todas as nossas afrontas nele, que levou todos os meus pecados nele. Ele carregou a cruz por mim. Todo o sacrifício da cruz do Calvário era para mim, mas ele levou o castigo de nós todos. O Senhor Jesus, queridos,
ele morreu. Quando ele disse está consumado, este véu do templo, queridos, foi rasgado e a presença do Senhor foi manifesta. Após a morte do Senhor Jesus, ele foi colocado dentro de um sepulcro, que era como uma caverna naquela época, assim que eles colocavam os seus mortos. O Senhor Jesus, ele foi despido, tiraram toda a roupa do Senhor Jesus, mas ele foi envolto por um manto, queridos, de linho branco, o Senhor Jesus, e colocado dentro desse sepulcro. Mas a palavra de Deus diz que ao terceiro dia que ele ressurgiu dos mortos, aleluia, e que lá dentro, queridos, ele deixou o lençol. Ele saiu desse sepulcro com o corpo glorificado e com vestes novas, vestes dadas pelo nosso Pai, o nosso Deus, queridos. O Senhor Jesus, depois que ele ressuscitou, ele ainda ficou aqui na terra por 40 dias, fazendo ainda muitas coisas, muitas obras. Mas depois, quando ele estava com os seus discípulos, sabe o que ele disse? Ele estava indo embora. E os discípulos viram ele partindo entre as nuvens, mas ele disse para os discípulos: eu vou preparar-vos lugar. E quando estiver preparado, eu voltarei. E vós, da maneira como estão vendo eu subir, eu também virei, voltarei da mesma forma e vou voltar para buscar vocês, para que morem comigo, para que estejam comigo nas mansões celestiais. Glória a Deus, queridos, isso é tremendo. Queridos, a maior prova de amor que alguém pudesse demonstrar pelo outro foi a que Jesus demonstrou na cruz do Calvário. Em João, no capítulo 15, no verso 13, está escrito: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E Jesus diz que ele nos chama de amigos. Olha o que o Senhor diz no versículo 14: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes a meu Pai, eu vou-lo conceda. Foi na cruz do Calvário, queridos, que ao derramar o sangue dele, ele foi demonstrando o seu amor por nós. Que amor é este, queridos? Que amor tão grande foi esse? Esse foi o amor de Jesus. Se você ainda não tem Jesus no coração, queridos, convide o Senhor Jesus para entrar no seu coração. Orar é conversar com Deus. Primeiramente, você tem que reconhecer que você é pecador. E em segundo, você tem que reconhecer que Jesus morreu na cruz para te salvar. Ele é o único Salvador, não existe outro. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. É assim que a palavra de Deus diz, que o Senhor Jesus, ele é o nosso mediador, ou seja, ele é o nosso intercessor. Você deve pedir ao Pai, em nome de Jesus, que ele venha perdoar o seu pecado. Fala para o Senhor Jesus que você quer ser uma nova pessoa, que você quer ter novas atitudes, que aquilo que você fazia de errado, você vai procurar não fazer mais. E Jesus, que é o seu pão da vida, aquele que te sustenta, aquele que te dá energia, aquele que te dá força, Jesus vai te ajudar. Chegamos ao final, queridos, de mais uma história. Espero muito que você tenha sido abençoado, queridos, nessa ministração. Eu confesso, queridos, que eu fui muito abençoada. O Espírito Santo fale melhor no seu coração, queridos. Um grande beijo no seu coração. Fique com Jesus.